Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com nossa leitura do livro de Hebreus. Nós paramos no capítulo 10 do livro de Hebreus. Eu convido você para pegar sua Bíblia junto comigo agora, né? Vamos fazer essa leitura do capítulo 10 do livro... 10 não, 11. Capítulo 11 do livro de Hebreus. Por que eu sempre estou convidando você a vir, né? A participar desse estudo? Porque eu estou fazendo um estudo, se você é novo aqui no canal, eu faço um estudo minucioso, um estudo onde eu trabalho por capítulo e versículo por versículo. Então a gente faz um estudo bem minucioso da palavra de Deus e a gente, né, observa o que Deus está falando conosco através da sua palavra. E eu convido você para vir junto comigo, a gente, né, fazer esse estudo. Pega sua Bíblia e vem junto comigo. Esse vídeo é gravado, então tem como você, né, ir lá pegar sua Bíblia, dar uma pausa no vídeo, ir lá pegar sua Bíblia e acompanhar esse estudo, que é um estudo maravilhoso. Você aprende muito de quem é Deus, como Deus quer, né, tá trabalhando conosco, como que nós devemos estar em reverência, né, à palavra dele. Então, vem comigo, pega a sua Bíblia, vamos estudar esse livro de Hebreus, capítulo 11. Se der tempo, a gente termina esse livro hoje. Vamos ser... Não gosto de fazer as coisas apressadas, e nem porque se eu for ler muitos capítulos no mesmo dia, fica muito cansativo o vídeo, e às vezes você não tem tempo, e às vezes você também não vai, né, assistir. Então, se você não tem tempo agora, se esse vídeo ficar um pouquinho longo, e se você não tiver tempo de ouvir, então eu te aconselho você assistir à noite, né, quando na sua cama, e você pega e assiste esse vídeo, que é um estudo maravilhoso para que nós possamos, né, estar mais na presença de Deus, porque conhecer Deus é a nossa obrigação, né, de conhecer Deus, conhecer como que Deus age em nossas vidas, para que a gente venha fazer a vontade dele, porque muitas das vezes você pensa que está fazendo a vontade de Deus e não está. Então eu convido você para fazermos esse estudo juntos. Se você gostou também, eu já peço para você parar um pouquinho, se inscrever nesse canal, dar joinha, para que esse canal possa crescer, e quando terminar o vídeo, você possa compartilhar com os seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, que possamos, né, levar, né, a palavra de Deus, que está tão escassa, né, no nosso meio. Muita gente conhece, mas não tem aquele dever de obedecer. Tem muitos cristãos que conhecem Deus de ouvir falar, mas não tem o conhecimento de como Deus quer que você age aqui na terra. Tem muitas pessoas que conhecem Deus de ouvir falar. Tem muitos cristãos. Então, esse vídeo, os meus estudos, são mais mesmo para essas pessoas que já são cristãos, que estão dentro de igrejas, porque eu vejo milhões de pessoas, né, todos os dias, ele é como um ping-pong, né, cristão ping-pong. Hoje está numa igreja, amanhã está na outra, amanhã está na outra, ele procurando, né, algo que preenche ele. Por que ele fica nesse ping-pong? Porque ele não conhece Deus. Ele quer conhecer Deus, ele tem anseio de conhecer Deus. O próprio Deus, o próprio Espírito faz isso com ele, para ele, né, procurar conhecer. Aí ele, para procurar conhecer Deus, ele fica nesse ping-pong, ele vai para uma igreja, vai para outra, essa igreja não fala, essa igreja aí tudo vira uma coisa só. Aí o que ele faz? Ele fala, para mim isso tudo, né, é repetição, porque tá repetição. Você vai numa igreja, é repetição, tudo é a mesma coisa. Então o que acontece? A pessoa se desvia. E a vida dele não muda. A vida dele, ele vive passando por igrejas, e a vida espiritual dele não muda. E esse canal aqui é para mudar a sua vida. É por isso que eu abri esse canal de evangelização, para abrir a sua vida. Aqui eu não faço fofoca de igreja de ninguém. Aqui eu só estou ensinando a palavra de Deus. Tá bom? Então venha comigo, pega a sua Bíblia e vamos juntos fazer esse estudo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem.
Nós temos que ter fé em Deus. Mas para mim, para você ter fé em Deus, talvez você fale assim para mim, eu tenho fé em Deus. Será que tem? Eu vou provar para você que você não tem fé em Deus. Você vai provar para mim? Talvez você fale assim, você vai provar para mim que eu não tenho fé em Deus? Eu vou provar. Por que eu falo para você que você não tem fé em Deus? Quando você está doente, quando você está com uma febre, quando você está... qualquer enfermidade sua, uma gripe, uma tosse, uma dor de cabeça, a quem você procura? Quem você procura? Remédio. Não é verdade? É verdade. É mais fácil. Que naquele remédio você tem fé. Às vezes o remédio nem vai funcionar, mas você tem fé. Você tem fé naquele remédio. Você nem lembra que Deus é o médico dos médicos. Você nem lembra, nem passa para sua cabeça. Você vai direto no remédio. Você está com uma doença, às vezes o remédio em casa não resolve, você vai no médico. Fica em filas. Qual o valor que você paga no seu plano de saúde? Porque plano de saúde não é barato. Tá vendo como que eu tô te provando que você não tem fé? Talvez você tenha plano de saúde. Talvez você tá pagando plano de saúde para sua mãe, para seu pai. Hein? É porque você não tem fé. Porque é mais fácil, né? É muito fácil. Você tá com o dinheiro, eu tô doente, eu vou. É igual, tá com dinheiro, eu vou no médico. Eu tenho plano de saúde, já vai direto no médico. Pra que procurar Deus se você tem plano de saúde? Tem uma coisa aqui no meu óculos. Pra quê? Eu já tenho plano de saúde, eu vou no médico. Eu tenho dinheiro, eu posso pagar uma boa consulta. Você vai procurar um médico. Eu não tenho dinheiro, não tenho plano de saúde. Mas você tem algum remedinho em casa? Se não tem remédio em casa, vai na vizinha. Ô vizinha, você tem uma cibalena? Cibalena não acabou, né? Gente, eu nem sei nome de remédio porque eu não tomo remédio. Eu tô doente, eu procuro Deus. Dá uma dor de cabeça, Senhor, em nome de Jesus, sai. Porque eu tenho fé em Deus. Aí você fica doente, o que que acontece? Você vai procurar. Talvez você não tenha remédio em casa, você liga para a farmácia. Eles trazem, hoje tem uma facilidade, né? Olha só a facilidade que tem hoje em dia. Isso tudo, toda essa facilidade que tem no mundo, é para distanciar você de Deus. Você já parou para pensar nisso? Se distancia você de Deus. Porque você tem um plano de saúde. E você paga caro em plano de saúde. E às vezes, pagando caro um plano de saúde, você não é atendido de imediato. Não é. Demora para você ser atendido. Você marca, liga para lá, eles marcam uma consulta para você. Aí você vai ser atendido, sabe lá quando eles quiserem, que você, mesmo você pagando. Aí você acredita, né? O médico passa aquele remédio, você acredita e toma. E às vezes aquele remédio não resolve o seu problema. Não resolve. Ou prejudica outros problemas. Porque remédio é assim. Se você compra um remédio para dor na coluna, aquele remédio afeta os rins, afeta o coração, afeta os pulmões. Leia na bula do remédio, que você vai ver como que ele afeta outros órgãos do nosso organismo. E tá tudo escrito na bula. Mas você ignora isso. Não é verdade? Você ignora tudo isso. Você não quer nem saber. Você quer saber da sua cura, daquele problema. Aí gera um outro problema. Porque você ficou... Tá vendo como que o mecanismo diabólico é... Aquele remédio que te cura de uma gripe que você toma, causa uma infecção de rins, pode causar uma infecção pulmonar, pode causar uma dor, entupimento de veias, pode causar outros problemas.
Aí você cura aquela gripe, mas você aparece outro problema em você. Aí você vai de novo no médico. É por isso que a maioria dos idosos, eles vivem no médico por causa disso. Por causa dos efeitos colaterais dos remédios. Por falta de fé em Deus. E aqui, Paulo, né, tá alertando os irmãos hebreus a respeito, né, da fé. Aí ele fala, por meio da fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê veio a existir daquilo que não se vê. Eu lembro uma passagem que Jesus falou, quando ele estava, né, no meio dos discípulos, chegou um homem e falou para ele que a filha dele estava doente. Aí Jesus pegou e falou que ia lá curar. E ele falou assim, não, Jesus, não precisa ir lá. Manda a sua palavra, que só por meio da sua palavra ela é curada. Olha a fé daquele homem, que foi até Jesus. Aí Jesus fez isso. Ele mandou a palavra. E a menina foi curada. Olha a fé desse homem. Isso foi um exemplo que Deus passou para nós. Que Jesus passou para nós. Se vocês tiverem fé, vocês vão remover montanhas. Mas nas igrejas não ensinam essa fé. Como você adquire essa fé? Nas igrejas não ensinam. Para você ter uma ideia, tem muitos pastores que têm até guarda-costa. Porque eles não têm fé que Deus guarda a vida deles. Agora, às vezes, você está recebendo uma bênção de uma pessoa que não tem fé. Aquela pessoa está orando por você, mas aquela pessoa mesmo não tem fé que você vai ser curado. É por esta razão que o próprio Jesus, ele nos disse que tudo que pedirmos ao Pai, crendo, nós vamos receber. Você não precisa de pastor para orar por você. Você não precisa de ninguém. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu coloquei no meu canal, no canal do WhatsApp, que lá tem mais de 500 pessoas nesse canal. Eu coloquei lá, que eu vi, é um canal de oração, um grupo de oração de duas pessoas aí que eu entrei também, né? Aí eu coloquei lá, pra gente fazer um jejum, porque tava muito pedidos de oração, porque lá é um canal de oração, um grupo de oração, então tava muito pedido de oração. Um pedindo oração por alguma coisa, lá é só pedido de oração. Aí eu convidei, eu pedi 12 irmãs, falei assim, 12 irmãos aqui que estão precisando de oração, então vamos fazer uma campanha de jejum para as causas impossíveis. Pensa que apareceu alguém querendo entrar nesse jejum? Não apareceu ninguém. Mas todo mundo estava lá pedindo oração, pedindo oração. Eu peço oração para isso, eu peço oração. Pede oração, mas não quer orar. Não quer jejumar. E eu ainda coloquei, vamos nos dar as mãos, vamos ser unidas. Porque se a gente jejumar, a gente alcança, porque o próprio Jesus falou. E se Jesus falou, nós devemos obedecer. Porque Jesus não vai mentir para nós. Jesus não mente. Se ele mandou nós orarmos e jejuarmos, nós temos que jejumar. Nós temos que orar. Mas as pessoas acham mais fácil. Irmão, ora por mim, irmão. Ai, sinceramente, dá vontade de dar um tapa na cara de uma pessoa dessa. Você não precisa de ficar pedindo oração para a irmã, para aquilo ali. Você não precisa. Você pode orar. O próprio Jesus falou, ele não falou assim, quando você quer orar, você está com uma causa impossível, você vai para o monte, sobe aquele monte enorme, que eu tô lá em cima, eu vou te responder. Ele não disse isso. O que ele disse? Entra no seu quarto, fecha a porta e ore em segredo. Você não precisa nem contar para ninguém.
Ora em segredo ao Pai, em meu nome, que Ele vai te responder. Porque quando você ora em segredo com Deus, você não precisa falar para ninguém que você está doente. Porque quanto mais você falar para as pessoas que você está doente, ai, irmã, eu tô doente, eu tô precisando de oração, eu tô isso, eu tô aquilo, você tá trazendo uma carga energética negativa para você. E carga negativa é escuridão. A negação é um não. Então, aquilo vai trazer mais prejuízo para a sua vida. Quando você começa a comentar as suas dores. Porque o próprio Deus, o próprio Jesus, nos ensinou a como nós devemos fazer. Então, nós não precisamos de ajuda de ninguém. Jesus, ele nos disse, maldito é o homem que confia no homem. Como que eu vou pedir oração para você orar por mim se eu não sei o grau de espiritualidade? Só um minutinho que meus cachorros aqui tá bravo. Se eu não sei o grau de espiritualidade daquele irmão. Talvez aquele irmão nem crê em Deus. Tempos atrás, eu fui numa igreja e o pastor lá na frente, no altar, o pastor, ele disse que ele não cria em Jesus Cristo. Eu pensei comigo, o que esse idiota tá fazendo aí em cima do altar? Ele não é digno de estar na frente de um trabalho desse. E era pastor da igreja. Pensei comigo. E ele continua sendo pastor até hoje. Isso tem o quê? Uns 3 anos atrás. E ele continua sendo pastor até hoje naquele local. Ele não acredita em Deus. É lamentável. É lamentável. É por isso que lá em Apocalipse, né, fala que no final dos tempos, muitos pastores iriam chegar diante de Deus e dizer, né? Em teu nome eu curei enfermos, em teu nome. Claro, porque o nome de Cristo tem poder. O nome de Cristo tem poder. Ele pode ter curado, ele pode ter levado até muita gente para o céu. Mas ele mesmo foi para o inferno. Agora, como que eu vou receber uma oração desse pastor? Será que esse pastor está sendo ouvido por Deus? Será que Deus está ouvindo ele? Porque muitas das vezes, irmãos, você é curado. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você vai falar assim, mas por que tem na Bíblia fala sobre isso? O pastor curou muita gente. Irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês. A gente tem que prestar muita atenção nas palavras de Deus. Quando Deus disse isso, porque tem muita gente que crê, está crendo na palavra de Deus. Tem muita gente que está pedindo oração, mas aquela pessoa crê na palavra de Deus. Então, quando aquele pastor ímpio, ele declara que uma palavra de fé, uma palavra de cura, não que aquele pastor tem poder para curar, mas aquela palavra que ele proferiu, porque tudo que sai da nossa boca, ela tem um peso. Então, se ele falou em nome de Jesus Cristo, e a pessoa que está recebendo, que está lá humilhada, o crente que está lá humilhado de joelho, ou está em pé recebendo aquela bênção, ela tem fé em Deus. Aquela pessoa tem fé. Agora, se a pessoa, o pastor tem fé de curar alguém, mas a pessoa que está recebendo não tem fé, dificilmente vai trabalhar. Dificilmente ela vai ser curada. Dificilmente ela vai ser curada. Ela pode até ser curada, não digo que não pode ser curada.
ela até pode ser curada porque Deus, ele age de diversas formas. Ela pode ser curada por causa da incredulidade dela, para ela começar a crer em Deus. Então ela pode ser curada, não estou dizendo que ela vai ser curada. Por isso que muitas das vezes as pessoas fazem, né, campanha, vai ser uma campanha de libertação, uma campanha de oração. E as pessoas vão na igreja e saem de lá da mesma forma, porque elas acreditaram naquele pastor. Às vezes as igrejas lotam quando fala que determinado pastor vai. Elas não colocaram a fé delas em Deus. Elas colocaram a fé em quem? Naquele pastor, naquele homem. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Eis a razão porque você não recebe a cura. Você não recebe milagres. Você está em dívida e aquele homem também está em dívida. E aí? Então, o imã não gruda no... Você pode pegar um imã, ele não gruda no alumínio. O imã não gruda no alumínio. Então, nós temos que aprender a palavra de Deus. E aqui fala, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê veio a existir daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé ainda fala, mesmo depois de morto. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes de sua transladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Tá vendo? Sem fé, você não agrada a Deus. Você pode estar numa igreja, você pode estar dando todo o seu dízimo, sim, mas você não tem fé. Você dá o dízimo porque o pastor pede. Você dá oferta. Que oferta que você dá? Você não sabe nem o que é oferta. Às vezes você vai lá e dá o quê? Uns 50 centavos, R$1, R$2. A maioria das pessoas dão isso. Dá esmola. Porque isso para mim é esmola. Se você dá R$5 é esmola. R$10 é esmola. Não é oferta. Por que eu falo que não é oferta? Porque oferta é quando você dá o máximo que você tem. O seu tudo. Isso é oferta. Deus, eu estou dando o tudo que eu tenho aqui na bolsa. Hoje, para vocês perceberem, até sobre isso, Jesus falou. Que quando aquela viúva, foi uma viúva, né? Que foi na igreja e ela deu todas as moedinhas que ela tinha em casa, ela deu como oferta. E tinha muitos grandes lá e poderosos que deram dinheiro, talvez até maior que o dela, mas eles deram o quê? O que sobejava, o que estava sobrando. O que eles... Isso aqui não vai me fazer falta, o que não fazia falta para eles. Veja como que Jesus também nos ensinou. Então, não é aquela oferta que você vai. Então, se você dá uma oferta de... Você tem uma bolsa, você está no dinheiro, você está na igreja, lá dentro do templo, você está em casa. Aí você está com, digamos assim, você está com R$1.000 em casa, guardado. Aí você vai lá e pega, eu vou dar R$10. Você está com 1.000, você pega só R$10. Eu vou dar R$10 de oferta. E você acha que, nossa, eu dei R$10. Você acha que você deu o máximo. Você não deu. Era melhor que você nem tinha dado. Viu como quando a gente conhece, como eu falo para vocês, é muito bom a gente conhecer a Deus, que a gente não peca. Porque às vezes você faz isso por ignorância. Ignorância de quê? Não estupidez que eu tô dizendo, ignorância de conhecimento. Talvez você fale, eu faço isso, irmã. Eu tiro o menos que eu tenho dentro da bolsa, eu dou.
Eu tiro uma nota de menos. Se eu tô com uma nota de 10 e de 5 e de 2, eu pego aquela nota de R$2 e dou. Eu faço isso. Mas você está fazendo errado. Por isso que é importante a gente conhecer os ensinamentos de Jesus Cristo e de Deus. Você está entendendo? Para você não errar mais. Não estou te julgando aqui, é porque as pessoas não te ensinam isso. Você não aprendeu isso. Você ainda está naquele... Você é uma lactante. Está tomando só leitinho. E já não é hora mais de ficar tomando leitinho. Às vezes a pessoa fica na igreja toda a vida e fica só tomando leitinho. É lactante ainda. Você não é mais lactante. Vamos comer alimento sólido. Você é uma pessoa que pensa. Você gostaria para si que alguém desse menos para você e exigisse muito? Lá no seu coisa, você não gosta de ter um salário bom? Então, gente, nós temos que aprender a palavra de Deus. Por isso que esse canal aqui é um canal que te eleva ao encontro de Deus. Então talvez você fale assim, mas eu não posso dar uma oferta grande, eu tenho que pagar isso, pagar aquilo. Eu tenho R$1.000, mas eu tenho que pagar isso, eu pago aquilo. Mas você está dando para Deus. Você está levando uma oferta para Deus. Eu não estou dizendo que você tem que estar todos os dias na igreja dando oferta. Mas quando você for, pelo menos uma vez por mês, ou uma vez por ano, dê uma oferta boa. Talvez você não dê oferta durante o ano todo, mas no final do ano, não. Esse final do ano eu vou dar todo o meu salário como oferta. Isso é válido. É melhor você fazer esse tipo de coisa. Não dê R$2. Não dê 50 centavos. Isso é você está insultando Deus. Porque quando você começa a dar, Deus vai abençoar. Deus vai tirar a doença da sua casa. Talvez você pague um plano de saúde, 500, 600, R$1.000 de plano de saúde. Mas quando você vai dar oferta lá na igreja, você dá o quê? Se durante um mês, se você dá R$100 de oferta, é muito. Eu estou dizendo durante um mês. Mas você paga lá 500, 800 de plano de saúde. E você acha correto isso? Acaba com o seu plano de saúde e começa a dar oferta. Tira esse dinheiro do plano de saúde e leva como oferta todo mês diante de Deus. Aí você fala para mim, eu tenho que levar na igreja? Ver se realmente essa igreja que você congrega, o pastor faz jus. Está merecendo essa oferta. Ou então você pega esse dinheiro e compra uma ração para um cachorro, leva uma comida para uma pessoa que está desempregada, ajuda uma pessoa que está desempregada. Porque você fazendo isso, você está dando para Deus. Ah, você tem um irmão que tá uma irmã que está doente em casa, está precisando de fralda, né? Fralda descartável. Ah, se uma irmã ganhou neném, está precisando de leite. Pega esse dinheiro e leva lá, porque as igrejas não ajudam essas pessoas. As igrejas não ajudam. Não ajuda a comprar uma fralda, não ajuda a comprar um leite. As igrejas não ajudam, tá? Não ajudam. Então, se você sabe que lá na sua igreja, aonde você congrega, tem um irmão que está desempregado, está passando por uma dificuldade financeira, pega esse dinheiro que você vai dar como oferta, como eu falei para você, esse dinheiro que você está pagando, né? Plano de saúde, os planos de saúde agora que vai me odiar aqui agora. Mas se você tem que trabalhar nesse sentido de você ter fé em Deus, de depositar tudo nas mãos de Deus. Porque a partir do momento que você começa a agir dessa forma, as doenças vão sair da sua casa. A miséria vai sair da sua casa. Você vai ser abençoado. A Bíblia fala assim, é melhor dar do que receber. Então dá. Você está entendendo? Isso é uma oferta. Porque às vezes você leva uma oferta para a igreja,
Porque a igreja já tem o dízimo, né? Que você tem que dar os 10% lá, né? Leva lá. Então você dá só os 10%. Oferta você dá para algum irmão que está precisando. Apesar que a Bíblia fala que a gente tem que levar a nossa oferta ao sacerdote. Mas só se aqueles... Hoje em dia, o sacerdote dificilmente tem um sacerdote digno de receber nossas ofertas. Porque as igrejas não ajudam as viúvas, não ajudam o desempregado, não ajudam aquela mãe que está precisando de um leite. As igrejas não ajudam. As igrejas não têm uma escola para dar estudo para os seus filhos. Às vezes você tem que pagar uma escola particular para estudar, porque não precisava, né? As igrejas arrecadam dinheiro. Essas igrejas arrecadam muito dinheiro. Muito dinheiro. Tanto que os próprios pastores andam de jatinho para cima e para baixo. Tem muitos pastores que têm o próprio jatinho dele. Sabia disso? Para andar para cima e para baixo. Mas não tem coragem de vender aquele jatinho e montar uma igreja. Uma igreja não, montar uma escola para as crianças estudar. Não tem nem uma creche. Porque deveriam aproveitar o templo da igreja, né? Fazer uma creche para os membros daquela igreja fazer. Porque se eles fizerem isso, as igrejas vão lotar. As igrejas vão lotar. Por quê? Porque muitas mães vão querer ser religiosas por causa da creche. Vai levar, para você ter uma ideia, a falta de inteligência desses pastores. Vão levar, né, os filhos para a creche. E lá elas vão também aderir, né, os ensinamentos cristãos. E aquela criança também vai ser uma criança. Olha como que a igreja é responsável. Eu digo que a igreja é 70% ou mais responsável pela violência que estamos vivendo no nosso país. Muito mais, a igreja é 90%, porque a igreja que é responsável pelo andamento do país, ou se o país tá andando na presença de Deus ou não. Então, se as igrejas fizessem isso, irmãos, se tivessem creches, se tivessem escolas para os próprios filhos, né, dos irmãos lá, esses filhos, essas crianças, elas teriam, né, um ensinamento já desde novinho religioso. Elas já sabiam que não podia mentir, que não podiam matar, que não podia ser violento, que ali elas iriam aprender ali dentro. Mas não tem. Então, por isso que eu falo para vocês, às vezes você leva o seu dízimo, às vezes você leva a sua oferta num templo que não trabalha, no sentido social do país. Não trabalha. E isso é ruim. E isso é ruim para toda a nação. Até os próprios filhos dos cristãos é ruim para eles também. Porque às vezes os pais precisam trabalhar. O pai e a mãe precisam trabalhar. E o filho fica aí. A deriva, né? Quem que está alimentando esse filho? Satanás. Satanás que está alimentando. Porque está na ausência de pai e mãe. Fica o tempo todo, quando não é na creche, é na escola. E nas escolas você sabe que 90% dos estudantes não são religiosos. Olha só. Olha o índice. O índice de pessoas que não são religiosas. E tem igreja em cada esquina. E por que essas igrejas não trabalham com esse social? Por quê? Por que as igrejas não trabalham nesse sentido? Para, né, abraçar esses jovens que estão aí. É culpa da igreja ter esses jovens violentos. É culpa da igreja ter esses jovens mortos, né? Muitos jovens que não chegam nem 18 anos de idade, já está morto, já está preso, a penitenciária lotada. É culpa toda da igreja. É culpa da igreja. Para vocês verem como que nós estamos vivendo. A sociedade que nós estamos vivendo. A religiosidade do nosso país. Você acha que o nosso país é um país de religião? É um país abençoado por Deus, como muitos falam? Não é abençoado. Você vê que você tem que, hoje em dia, você não pode ter um aparelho celular bom, um iPhone, você não pode ter. Você não pode sair da igreja, você não pode ter um carro bom, porque você pode estar perigo. Se você tem um carro, você tem que tacar um seguro logo nele, pagar um seguro, porque se você não pagar um seguro, o seu carro pode ser roubado. Alguém pode amassar no seu carro e não pagar.
Tá assim, tá dessa forma. E culpa de quem? Culpa dos crentes. Culpa das religiões. Que não tá abraçando, que não tá cuidando. Elas não cuidam nem das suas crianças. Para você ter uma ideia, as religiões não estão cuidando nem das crianças, dos jovens. Era para a própria igreja, era para dar a própria igreja, para você ter uma noção, esse próprio ministério das igrejas eram para dar empregos para os cristãos de dentro dela. Era para gerar emprego ali dentro mesmo. Era um trabalho, porque quando Deus tirou o povo do Egito, o povo lá de Israel, lá do Egito, eles ficavam entre eles mesmos. O próprio Deus, ele fez de tudo para que essa nação ficasse unida. Unida. O tempo todo. Isso é um exemplo que Deus passa para nós. Isso é um ensinamento que Deus está passando para nós. E a gente não vê isso. Tem tanta reunião que essas igrejas fazem. Este Gideão mesmo, fazem já a reunião grandíssima, já chama todos os pastores. Para quê? O que eles comentam nessas religiões? O que eles comentam nessas reuniões? O que esses pastores comentam quando eles fazem esse congresso, né? Eu pergunto, o que eles comentam lá? Em vez de fazer alguma coisa para crescer, eles não fazem isso. Então, por isso que eu falo para você, quando você for dar, se você é uma pessoa que paga plano de saúde, pega esse dinheiro do plano de saúde e dá como oferta. Mas a oferta sua, faz esse tipo de oferta. Dá a sua oferta para uma mãe que está precisando uma criança que está precisando de leite, uma criança que está, um pai desempregado. Ajuda esse tipo de pessoas que você está dando para Deus. A sua oferta vai ser muito mais valiosa do que você levar para a igreja. E o pastor não está fazendo, não está trabalhando. Que igreja, o pastor não trabalha nesse sentido social. Eu acho isso muito errado. Eu acho isso muito errado. Mas continuamos aqui. Pela fé, Noé, divinamente, eu já estou no versículo 7. Olha como que a gente faz um estudo minucioso, é o que eu sempre falei. Já estou com 37 minutos falando e ainda estou no versículo 7. Ainda não passei do versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para salvar sua família. Pela fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e foi para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Só um minutinho que eu vou parar para tomar uma água. Continuamos. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem alicerce, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, embora sendo estéril e avançada em idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também Abraão, já sem vitalidade, saiu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, vendo-as, porém, de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que falam desse modo demonstram que estão procurando uma pátria, se na verdade estivesse lembrando daquela de onde saíram, teriam oportunidade de regressar. Nós, irmãos, temos que fazer as coisas aqui na terra pensando na nossa terra celestial. Se você fazer alguma coisa, algum bem aqui na terra para alguém, você tem que, porque quando Deus nos colocou aqui na terra, eu paro para pensar no seguinte: do mesmo modo que
Adão e Eva que saíram, Deus tirou eles do paraíso. Eles habitavam no paraíso. Deus lançou eles, a Bíblia fala que Deus lançou eles para a terra, para regar e plantar a terra, para plantar aqui. E quando a gente para pensar nisso, nós também somos lançados, nós também viemos lançado. Eu creio que nós também viemos, né? Nós somos descendentes de Adão e Eva. E nós também vamos subir para o céu, para o paraíso, né? Porque quando tem gente que não acredita, né? Que fala que nós ficamos dormindo, né, no pó da terra. Só que quando Deus fala que nós estamos dormindo no pó da terra, aqui é para aqueles que ainda não receberam a palavra de Deus. Por isso que Deus fala os que dormem. Os que dormem são as pessoas que ainda não acordaram para para Deus. Então, são essas pessoas que falam que as pessoas ficam dormindo ainda, né? No pó da terra. Por que no pó da terra? Porque a terra é um pó, não é verdade? E porque o próprio Jesus, quando aquele ladrão estava pedindo socorro para Deus, Jesus falou assim para ele, assim, quando estava pedindo socorro para Jesus, o próprio Jesus falou assim, hoje mesmo entrarás comigo, estarás comigo no paraíso. Jesus não falou para ele assim, hoje mesmo eu vou te salvar. Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando a gente morre aqui, o nosso espírito sobe para Deus. Sobe, vai lá para o paraíso. Nós ficamos aguardando Deus no paraíso. Nós não ficamos aguardando Deus, como muitas pessoas pensam, nós não ficamos aguardando a volta de Jesus Cristo debaixo da terra. O nosso espírito sobe automaticamente. Ele vai para o paraíso. Eu mesmo tive a oportunidade, Deus me mostrou o paraíso. Então nós iremos para lá, para o paraíso. É de onde nós viemos, e nós iremos voltar para lá. Só vai voltar para lá aquele que ama a Deus, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que obedece seus mandamentos. É por isso e por esta razão que eu estou aqui mostrando para você a palavra de Deus, para você seguir a palavra de Deus, para você não tropeçar, né? Não cair em tentação, não pecar. Essa é a palavra. Não pecar, para você não pecar. Porque se você não tem um conhecimento da palavra, você vai pecar. Você vai achar tudo normal. E a própria Bíblia diz que é para a gente não seguir a multidão. Porque a multidão, ela é cega. Então nós temos que ter esse entendimento. Vamos continuar o nosso estudo aqui. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles e de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus opôs a prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que acolheu alegremente as promessas estava mesmo para sacrificar o seu filho único. Agora você tem um filho. Aí Deus chega para você e fala, me dá o seu filho único. Único filho, eu vou recolher o seu filho. Vamos dizer assim, Deus chega para você, não vou nem falar em sacrifício como Deus falou para Abraão, que eu acho que foi um pedido, né, muito forte. Você, pai, sacrificar o seu filho, matar o seu filho, porque era para ele matar. O seu único filho, você teria que matar. E Abraão, por amor a Deus, Abraão seguiu o caminho a ponto, né, de levar o seu filho, colocar ele no altar, a hora que ele estava com a mão já para bater, para amolar, né, imolar o filho dele. Deus tira o anjo. Não, Abraão, não faça isso não. Sabe quem que faz isso? Que sacrifica crianças e animais? É o demônio. Deus, ele queria só provar até onde. Tem gente que fala que Deus não prova ninguém.
Ai, como essas pessoas são ignorantes e não conhecem a palavra de Deus. Não leia a Bíblia. Quando você vê uma pessoa falando isso, você nem ouve mais a pessoa, porque ela não conhece, ela não tem conhecimento da palavra de Deus. Porque quando Abraão levantou o cajado, a faca, né? O facão lá, para imolar o Isaac, o anjo pegou o braço dele, não, Abraão, não faça isso. Não precisa mais. Deus levou Abraão até a última consequência, para ver se Abraão tinha fé. Às vezes Deus te leva até a última consequência para você ver se você tem fé. E aconteceu isso também com Jó. Jó. Aconteceu isso com Jó. Deus sabia. O caso de Jó foi ao contrário, porque Deus sabia que Jó era temente a ele. Mas o diabo tinha dúvida. Não. Jó é daquela forma porque você dá tudo para ele, tira tudo dele. Tira tudo dele, quero ver se ele vai te adorar. E Deus provou para o demônio, para o diabo, que existe, que os dele é sincero. É dessa forma que nós devemos, olha só, os exemplos. Isso aí, irmãos, não é uma alegoria, não. Isso aí não é conto de fada. Isso aí é exemplo para nós, que nós devemos alcançar esta fé. Nós devemos trabalhar para ter essa fé que Jó teve. Que mesmo Jó perdendo tudo, Jó não blasfemou contra Deus. Apesar que até a esposa dele falou, Jó blasfema contra esse Deus, arranja outro. E ali deve que o diabo ficou perturbando Jó, né? O tempo todo. Parece não, ficou, né? Por meio dos seus amigos, ficou perturbando Jó. Ah, você tem pecado, você tem pecado. Amaldiçoa esse Deus, a mulher dele e tudo mais, falando isso. Ah, irmãos, foi triste, viu? Mas ele teve ali a convicção, ele tinha convicção que Deus não faria aquilo com ele. Que aquilo ele estava passando por uma prova. Às vezes a gente passa por uma dificuldade e você fica blasfemando, falando que não existe Deus. Deus existe, ele está ali te provando. Você tem que permanecer em pé, você tem que fortalecer. Por isso que eu falo que quando a gente conhece a palavra de Deus, vem as lutas, vem as dificuldades, a gente está de pé, porque a gente conhece o Deus que a gente segue. A gente está de pé, a gente está fortalecido. Por isso que eu falo, se fortalece do Espírito. Nós devemos nos fortalecer espiritualmente. Para quando vierem as lutas, a gente está forte, pode vir que eu estou em pé. É isso. O próprio Deus, o próprio Jesus falou uma parábola, né? Que nós não devemos construir nossa casa na areia. O que é a nossa casa? A nossa casa espiritual. Nós não devemos construir ela na areia. Nós temos que ter alimento sólido. Nós temos que construir com alimentos, né? Para fortificar a nossa casa material, espiritual. Então vamos lá. De quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recebeu de volta. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca do seu futuro. Pela fé, Jacó, estando para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos israelitas e deu instrução acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido para os seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Todo mundo conhece a história de Moisés. Moisés foi um homem, uma criança que nasceu na mesma, assim, quase na mesma circunstância, né, que eu digo, de Jesus. Porque na época de Moisés, os reis também queriam matar todas as mulheres hebreias, né, as filhas hebreias, queriam matar as filhas de Israel. Os filhos de Israel que nascessem, né, era para ser mortos. Por quê? Porque estava crescendo muito o povo lá no Egito. Então, eles queriam diminuir a raça cristã, né? Vou dizer assim, que era a raça israelita.
como fala, os egípcios, né, eles queriam destruir, queriam enfraquecer o povo de Israel nesse sentido. Então, nessa época que Moisés nasceu, já tinha um mandato, um decreto do rei, né, para matar toda criança hebreias, né, que tinha nascido naquela época. E Moisés foi um desses meninos que nasceram. E incrível que pareça, pela como que Deus age, aonde Moisés foi criado. Foi criado junto com eles, junto com os egípcios. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. Olha como que Deus, né? Leva lá. E pela fé, Moisés, já adulto, recusou de ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e usufruir prazeres do pecado por pouco tempo. Porquanto considerou a desonra por Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Antes, permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou Páscoa e a aspersão de sangue para que o destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca e os egípcios foram afogados. Pela fé, ruíram as montanhas de Jericó depois de serem rodeadas por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não foi destruída com os desobedientes por ter acolhido os espias em paz. Que mais direi? Me faltaria tempo para contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefeté, de Davi, de Samuel e os profetas. Aqui Paulo tá comentando com eles, né, na carta que ele escreveu para os hebreus. Olha, pela fé tantos profetas, pela fé tantos homens alcançaram bênção. Então isso, irmãos, vamos trazer isso para o nosso eu hoje. Vamos ter fé em Deus. Você está tendo fé em médicos que não curam? Você está depositando seu dinheiro em mãos estranhas, né? Em planos de saúde, perdendo seu tempo. Porque quantos você já pagou o plano de saúde? Era para você ter feito um passeio se você tivesse tido fé em Deus. Esse dinheiro de plano de saúde era para você estar fazendo um grande passeio com a sua família, comendo bom e do melhor. Às vezes você fala assim, mas esse dinheiro que eu dou no plano de saúde não me faz falta. Claro que faz. Dinheiro sempre faz falta. Porque se você estivesse dando esse dinheiro para uma pessoa humilde, estava agradando a Deus. E Deus estava recompensando você muito mais. Se você acha que tem tudo, você podia ter mais. Tá entendendo? Vamos continuar aqui. Os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, é o que eu falei para vocês, acabei de falar para vocês. Eu estou no versículo 33 do capítulo 11. Olha só. Os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam bocas de leões. Apagaram o poder do fogo e escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres tiveram de volta, pela ressurreição, os seus mortos, que aconteceu, né? Na época de Jesus mesmo, ele ressuscitou muitas pessoas. Antes foram torturados e não aceitaram seu resgate para alcançarem uma ressurreição superior. Esses discípulos, né, na época de Jesus, todos eles foram mortos, né, cruelmente pelos homens, né, malvados, e eles alcançaram, e eles foram mortos por amor a Deus, por amor a Jesus Cristo, e eles alcançaram a vida eterna. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria e açoites, sim, até foram algemados e presos. O próprio Paulo, que ele estava escrevendo aqui, ele mesmo, a história de Paulo, se você for estudar, é uma história maravilhosa.
O próprio Paulo, quantas vezes que o próprio Paulo foi preso? Ele vivia mais preso do que solto. Mas mesmo dentro da cadeia, ele escrevia cartas, ele estava evangelizando. Tinha um meio dele trabalhar. Porque os discípulos, os amigos de Paulo, né, que estavam junto com Paulo, iam visitar Paulo. E Paulo enviava cartas, né? Ele escrevia cartas lá na prisão e enviava por meio desses amigos deles, né, que ia lá visitar ele. Então, aqui ele mesmo fala que muitos desses amigos deles ficaram presos também junto com ele. Muitos deles. Então, por isso que ele fala aqui, ó. Muitos foram, outros, por sua vez, ó, passaram pela prova da zombaria e açoites, sim, até foram algemados e presos. Foram apedrejados, postos à prova, cerrado ao meio, mortos ao fio de espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, que foi o caso de João Batista, nós temos isso, necessitados, afligidos e maltratados. Tudo eles fizeram aqui, foram humilhados, porque aqui é o reino de quem? Reino de Satanás. A terra é o reino de Satanás. Então, tudo que o mundo te oferece, todo o aparato, todo o manjar que o mundo te oferece é contaminado. É os demônios que estão te oferecendo. Então, esses cristãos, eles tinham fé em Deus. Eles sabiam que tudo aquilo que era do mundo era contaminado. Quando a gente lembra, né, do jejum, né, de Daniel, a gente lembra que quando Daniel foi preso junto com os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam, né, na cadeia. E lá na cadeia, o rei queria que eles fossem formosos, porque eles eram formosos. Esses homens, né, Sadraque, Daniel, ele era muito bonito. Daniel, os amigos deles, eram homens que eles eram israelitas, então eles eram homens bonitos, né, que o rei queria no palácio dele. Homens bonitos, homens de boa aparência, né? O rei queria esses homens, eles lá. Tanto que eles pediram, né? Eles prenderam eles lá. E eles quiseram, né, fazer um tratamento, né, melhor neles, né? Fizer que eles mantessem, né, a aparência mais bonita. Então, o rei levava, né, o manjar dele, pedia para os servos dele levarem esses manjares para Sadraque, Mesaque e Daniel comerem, para eles ficarem mais vistosos, mais bonitos. Só que Sadraque, eles não comiam. Eles viraram para o carcereiro e falou: olha, vocês me trazem só verduras, porque nós não vamos participar desses manjares do rei. Nós não queremos. E nisso, os carcereiros, eles ficaram temente, né? Não, se a gente não der para vocês a comida do rei, nós que seremos açoitados. Nós é que vamos ser culpados se a aparência de vocês ficarem feias. Não, vocês vão comer sim. Pelo amor de Deus, come isso aí. Não, nós não vamos comer. Não coma, porque senão a gente que vai ser morto. Coma isso aí. Não vou dar verdura para vocês, não. Aí ele fez um trato: olha, se durante uma semana nós estivermos comendo, nós estivermos abatidos, aí você volta com a comida do rei para nós. Eles fizeram um trato com os carcereiros. Aí os carcereiros, por intermédio de Deus também, tudo agindo, né? Os carcereiros, então tá, tudo bem, a gente vai dar só verdura para vocês. Aí os carcereiros começaram a dar só verdura para eles. E eles ficaram. Então por isso que fala jejum de Daniel. Porque lá na cadeia, Daniel não podia fazer jejum de alimento nenhum. Ele tinha que alimentar alguma coisa. Eles tinham que comer. Por isso que muita gente, por ignorância, né, irmãos, eles falam: vou fazer um jejum de Daniel. Por ignorância, não conhece o que é. Por que Daniel fez esse jejum? Por ignorância da palavra de Deus, de conhecimento da palavra de Deus. Daniel fez esse jejum porque não tinha outra opção. Ou ele comia, ou eles eram, o carcereiro ia avisar para o rei: olha, eles não querem comer. Eles não querem a sua comida. E porque o carcereiro ia salvar a vida dele. Olha, se esses caras morrer, é problema deles. Mas eu tô levando eles que não querem comer. O carcereiro ia salvar a vida deles. Eles estavam temendo também sobre a vida deles, porque eles sabiam, eles conheciam o rei, eles sabiam que o rei era
feroz, né? Se eles não levassem a comida, eles seriam mortos. E era culpa deles, porque o rei deu aqueles homens para eles cuidarem. Então, o que Daniel fez? Daniel falou, não, então dá só verdura pra gente. A gente não vai comer as comidas, os manjares. Dá só as verduras. Foi por isso que existe este jejum. E muita gente quer, eu vou fazer jejum de Daniel. Cara, você não sabe qual o significado desse jejum. Então, para de ser tolo. Para de falar isso. Que você não conhece a grandeza, você não conhece a fundo o mistério disso aí. Então, para de falar besteira. Para de fazer besteira. Você que é jovem, você que é mãe, você que é pai, você que é pastor. Para de fazer isso. Não faça isso. Não vai querer fazer jejum de Daniel na sua igreja. Que você pode ser castigado por isso. Nós temos que ser inteligentes, irmãos. Daniel estava fazendo jejum porque não tinha outra forma de fazer um jejum. Ele estava colocando a vida de pessoas a perigo. Tá entendendo? É essa a forma. Então, nós temos que ter muito cuidado. E aqui fala, vamos continuar aqui. Foram apedrejados, postos à prova, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitando afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Vagaram pelos desertos e montes, cavernas e grutas. Todos estes alcançaram um bom testemunho por meio da fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. A gente observa que o próprio Abraão, né, não teve a promessa. Moisés não teve a promessa. Porque Abraão... Por que eu falo que Abraão não teve a promessa? Irmãos, me perdoa que já tem 1 hora de vídeo. Mas eu vou só continuar esse capítulo, já estou terminando já, para a gente, né, encerrar aqui esse vídeo. Abraão, ele não alcançou a promessa, quando Deus falou para ele que ele ia fazer de Abraão uma grande multidão. Ele não viu essa grande multidão, mas ele, pela fé, ele alcançou. E outro também, né, que alcançou também pela fé e não viu, foi o Moisés. Moisés, ele caminhou com aquele povo durante 40 anos no deserto. Quando estava para ele ver, né, o povo todo assentado, era o sonho dele, eu acho, né, porque ele já estava velho, cansado. Eu acho que ele falava assim, nossa, o meu sonho é ver esse povo todo, né, todo sentado nos seus acampamentos, nas suas terras, dando frutos. O sonho dele era isso. Mas ele não pôde ver, porque Deus recolheu ele antes. Por meio da fé, ele levou esse povo até chegar na terra prometida. Mas só que Deus, olha só, Deus não permitiu que ele chegasse, que ele entrasse na terra prometida. Ele levou esse povo até lá. Mas Deus não permitiu que Moisés. Então, de longe, Deus mostrou para ele, olha, eu vou assentar o povo aqui, mas eu vou recolher você agora. Aqui acabou a sua luta aqui nessa terra. Você trouxe o povo até aqui, mas agora deixa comigo. Agora eu vou passar esse bastão para outra pessoa. E ele olhou e ele calou. Amém. Se é assim que tem que ser feito. Ele não foi lá blasfemar, não. O Senhor me trouxe até aqui, agora eu só vejo essa terra. E agora eu não vou lá, eu não vou ver esse povo lá. Eu quero ir também com esse povo. Eu quero ter o gosto de mostrar para esse povo que eu coloquei eles lá. Não, ele não fez isso não. Ele não bravejou, ele ficou calado, silêncio. E Deus recolheu ele. Recolheu ele. E deu um encargo muito grande para Moisés. Eu fico assim, nossa, como que Deus é maravilhoso. O que Deus fez na vida de Moisés? Deus deu um encargo muito grande para Moisés. E você sabe qual é esse encargo que Deus deu para Moisés? De nos julgar. Tem muita gente que pensa que é Jesus que vai nos julgar. Mas o próprio Jesus falou assim, não, você está pensando que eu julgo? Eu não julgo ninguém. Quem julga é Moisés. Porque Deus passou as leis para ele. E nós temos que obedecer. Ele
Então, nós estamos na mão de Moisés. Então, é por isso, o Velho, eu não falo que é Velho Testamento, o começo da Bíblia, vamos dizer assim, as leis de Deus, né? As leis de Deus, elas não foram revogadas. Elas estão mais ativas do que você pensa. Então, é por isso que é necessário você conhecer as leis de Deus. Eu estou fazendo estudo das leis de Deus. Nós estamos no livro de Números. Já tem, até Números, já tem aqui vídeo gravados. Eu estou fazendo o Velho Testamento para a gente acabar juntos, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento eu estou fazendo juntos para você ver que a mesma leitura que eu faço no Velho Testamento é a mesma leitura que eu faço aqui no Novo Testamento. Eu estou fazendo isso para você ter uma noção que você está estudando. Quando eu coloco o vídeo, eu coloco quase dos dois juntos. Então, para você estar junto, olha o estudo maravilhoso que eu faço, que ninguém faz. O mesmo estudo que você vê lá no Velho Testamento, você está vendo aqui no Novo Testamento. As mesmas palavras que está tendo no Velho Testamento, aqui os profetas, os discípulos, estão confirmando. Eles estão confirmando. Jesus está confirmando tudo. Então não tem, a palavra de Deus, ela não é só de Jesus para cá, tá? A gente tem que seguir a Bíblia toda. E aqui, vamos terminar aqui. Todos esses que alcançaram bom testemunho por meio da fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, como eu acabei de falar, né? Abraão, Moisés e outros mais que não tiveram. Por haver Deus planejado coisas melhor para nós, e para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Tá vendo? Graças a Deus, terminamos aqui esse capítulo 11. É um capítulo grande, mas eu queria ter terminado, mas é muita coisa que a gente fala. Deus vai, né, nos orientando a falar. É melhor fazer as coisas mais devagar, mas que a gente possa entender, que você possa compreender, porque se eu fizer uma leitura direta, sem dar as explicações, você não vai entender nada, vai continuar, né, na ignorância. E eu não quero isso, eu quero passar algo, né, mais sólido para você. Não quero mais ficar passando leitinho. Agora já está na hora de você se alimentar de alimentos sólidos. Se você gostou, tá? Você clica aí no gostei e compartilha esse vídeo para que outras pessoas, que nós possamos, né, evangelizar esse nosso Brasil que está precisando de evangelização. Manda para o seu pastor esse vídeo é muito útil para ele. Manda para ele. Manda também para os irmãos da sua igreja. Manda esse vídeo para suas famílias, né, para que elas também venham, né, aprender, né, como andar na presença de Deus, para que a gente melhore esse nosso país, irmãos. Depende de mim, depende de você. Não pensa que isso você está ouvindo, você caiu aqui de paraquedas. Não, Deus, o Espírito Santo trouxe você aqui porque ele como falei, ele está te dando um encargo para você transmitir essa mensagem para outras pessoas. Então, isso vai depender de você a trabalhar em prol do Evangelho de Cristo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.